no segundo tempo. A diferença para mim do segundo tempo, primeiro, o Rogério Ceni tenta entrar o Caio Alexandre no lugar do Acevedo para ter melhor qualidade para iniciar as jogadas, o Kiko Oliveira no lugar do Pulga para renovar um pouquinho o fôlego ali na frente, mas o Fluminense, para mim, desgastado no meio, cuida pior da bola do que cuidava no primeiro tempo. E com isso... Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, a mídia do Eixo repercutiu esse empate aí entre Bahia e Fluminense. E dessa vez aqui para mim foi um pouco negativo, né? Porque eles colocaram mais como desmérito do Fluminense quanto mérito do Bahia, né? Eu acho que todo momento, vocês vão ver aqui no vídeo, eles estão sempre dando um mérito ao Fluminense ou dando desmérito ao Fluminense. Como se o Bahia não tivesse feito nada, como se o Bahia não tivesse ficado melhor na partida, como se o Bahia não tivesse mostrado no futebol melhor com a substituição que o Rogério fez. Não, quando o Rogério faz a substituição, na cabeça deles, quem piorou foi o Fluminense, e não o Bahia melhorou com suas substituições. Mas vamos ver aqui o que foi falado. Eu que costumo trazer aqui sempre a mídia do Eixo comentando, porque eu gosto de ouvir, né? Às vezes, muitos já falam bem dos times nordestinos, muitos já têm a mente aberta para o Nordeste, mas alguns ainda têm a mente fechada e a gente tem que ouvir essas coisas aí. Mas já vai deixando o like, se inscreve no canal para a gente chegar a esses 14 mil inscritos e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Hoje? Acho que sim. Jogo, em termos de qualidade de jogo, eu achei. Aliás, a construção desse gol do John Kennedy é muito bonita mesmo, é verdade. Muito bonita. Aliás, essa quinta-feira foi de golaços, né? Ontem a gente teve muitos gols, a quinta-feira foi de golaços e esse é um deles, Mansur. Muito bonita a jogada, a presença do Martinelli, triangulação depois, Lúcio, Nonato e John Kennedy para finalizar a jogada. Algo que o Fluminense... Aliás, algumas coisas do primeiro tempo, para mim o Fluminense foi melhor time no primeiro tempo do que o Bahia, principalmente quando o Bahia tentava pressionar muito bem o Martinelli para sair da pressão. O William José era o jogador que pressionava o Martinelli muito bem, ele saindo da pressão, e com bola quando se colocava no campo de ataque. É um time muito flexível, o Fluminense. Martinelli ontem funcionou muito por conta do Jean Lucas e do Acevedo, que fizeram a partida muito abaixo, né? Não conseguiram marcar o Martinelli, e aí na verdade não está conseguindo marcar quase ninguém, né? Ontem foi uma partida muito abaixo, tanto do Acevedo quanto do Jean Lucas, mas o Jean Lucas ontem foi muito abaixo. O papel dos laterais, olha, você vê o René iniciando a jogada como um dos três que fazem a saída, depois ele está numa posição um pouco mais adiantada na altura dos volantes. Eventualmente ele abre, mas é mais raro ele aberto pelo lado esquerdo. Samuel Xavier por vezes por dentro, por vezes aberto. Nonato compensando essas posições também, vindo um pouco mais atrás, se colocando mais perto da área. E nessa movimentação o Nonato recebe esse passe entre defensores e volantes do Bahia e cria a jogada do primeiro gol. E o Serna poderia ter feito 2-0 numa grande chance que ele desperdiça. Então, o primeiro tempo do Fluminense, que eu acho, não é que o Bahia não criasse, o Bahia tinha suas escapadas, tinha os seus momentos, e continua tendo no segundo tempo. A diferença para mim do segundo tempo, primeiro, o Rogério Ceni tenta entrar o Caio Alexandre no lugar do Acevedo para ter melhor qualidade para iniciar as jogadas, o Kiko Oliveira no lugar do Pulga para renovar um pouquinho o fôlego ali na frente, mas o Fluminense, para mim, desgastado no meio, cuida pior da bola do que cuidava no primeiro tempo. E com isso o jogo fica muito vivo. O jogo tem, em vez de o Fluminense controlar mais com a bola, como fazia na primeira etapa, já perdia a bola um pouco mais rápido e o Bahia ia conseguindo criar um pouco mais de volume em alguns momentos. O Fluminense... Você vê, né, rapaz? É complicado para alguns comentaristas dar um crédito ao Bahia, né? Curioso isso aí. Quer dizer, não foi o Bahia que melhorou seu futebol no segundo tempo, não. Foi o Fluminense que diminuiu o seu jogo. Vai entender uma porra dessa? Quer dizer, foi o Fluminense, né, que ficou ruim. Não foi o Bahia que melhorou, não. Quer dizer, que a entrada do Eric e do Acevedo, que eu acabei de falar, do Caio Alexandre, que eu acabei de falar aqui, que o Acevedo e o Jean Lucas fez uma partida muito abaixo. E aí o Martinelli, bom de bola, acabou dominando o meio campo. Com a entrada do Eric e do Caio Alexandre, o Bahia fortaleceu o seu meio campo. E aí o Martinelli acabou dando uma sumida no jogo. E aí sim o Bahia entrou em campo, entrou no jogo. Mas não, é muito difícil de falar que o Bahia que melhorou o futebol. Não é mais fácil falar que o Fluminense teve chance de contra-ataque, o Bahia tinha suas oportunidades, até que consegue fazer o gol de empate.
Bom, a gente está vendo aí os melhores momentos desse jogo. O Fluminense que, inclusive, depois na segunda etapa estava mais cansado, perdeu um pouco da sua intensidade. Ele tinha mudado o Bernal, né? Colocado o Bernal no lugar do Nonato, mas só vai fazer outras mudanças. Ele demorou para mexer, né? Assim, talvez ele tivesse uma percepção ou dados de que diferente do nosso, de que a questão física estava impactando, ou preferia ter os jogadores a manter mais tempo ali, manter o Martinelli mais tempo, que é um jogador muito importante para o equilíbrio do time. Embora o Martinelli ele só vai tirar mais adiante, ele mexe no Serna e no Lúcio Acosta para colocar o Ganso. A entrada do Ganso não teve tanto impacto. Quando tem a expulsão do Del, que ele estava preparando a entrada do Arana e do Guga, aí ele muda. Diante da expulsão do Del, o Zubeldia, que aliás, acho que o Fluminense está jogando bem. O Fluminense melhorou bastante. O início de ano do Fluminense é de boas partidas. O trabalho dele tem que ser exaltado. O gol do Bahia sai da maneira mais improvável, né? Que é a falha do Fábio, né? E do Freitas, né? Do Freitas os dois estão, que eles estão os dois na bola. Tem uma indecisão entre os dois, né? Eles um deixou pro outro, olha lá. Aquele deixa que eu deixo? E aí o Kiki acabou. Se aproveitou. É um lance que a defesa do Fluminense estava montada, né? Não foi um lance de contra-ataque. A área está bem defendida. Mas o Canóbio perdeu a bola do jogo no contra-ataque um pouquinho antes do gol, que o John Kennedy sai do meio campo, no meio de dois, e dá a bola para o Canóbio, ele sai cara a cara e chuta em cima do goleiro. Curioso o caso aqui, que esse programa era para ser um programa neutro, né? Mas a gente assistindo aqui, a gente acaba achando que é um time do Brasil contra um time de fora. Um time de outro país, porque o PC, né, o outro, acho que ainda nem comentou ainda, esqueci o nome do outro agora, do outro comentarista, mas o PC aqui, aparentemente está indignado com o gol que o Fluminense sofreu, com a partida que o Fluminense sofreu. Até o momento, só falou do Fluminense. E olha que eu costumo trazer aqui várias vezes os programas do Eixo, e eu costumo elogiar sempre que eles são imparciais, fala tanto bem de um time quanto do outro. Ontem foi jogo para elogiar os dois times, mas aparentemente todos os méritos foram do Fluminense, tanto de jogar bem e fazer um gol, quanto do mal, de jogar mal e o Bahia empatar, né? Então, só foi o Fluminense. Pra você ver que ainda tem comentaristas que ainda não conseguiu sair da bolha, né? Enquanto uns aí costumam estar exaltando, eu sempre trago aqui vídeos das equipes das bancadas aí do Eixo, né? Os programas de esporte do Eixo, e muitos já dão mérito tanto à Bahia quanto ao Vitória, né, contra o Fortaleza dava antigamente, mas tem uns comentaristas que parece que ainda não conseguem tirar esse negócio dentro deles, que continua sempre tentando diminuir os méritos do futebol nordestino e do futebol do Bahia. Canóbio perdeu. Aquela bola era a bola do jogo. Exato. Canóbio perdeu essa oportunidade, o Serna também perdeu. O primeiro tempo debaixo do gol. E o Zubeldia falou justamente sobre isso na sua entrevista, sobre a falta de contundência. E a expulsão, né? Aí a gente está revendo o lance, a revisão da expulsão. Nesse momento, o árbitro foi chamado para revisar um braço do Del ali, uma agressão, né, do Del. Juventude, jogador jovem. No Freitas. É uma lição que vai ficar para ele. Certamente o Rogério vai usar isso para tentar corrigir. O Del recém tinha entrado no jogo, ele foi uma das substituições do Rogério Ceni e aí já teve essa agressão ali, foi expulso. Ele tem só 17 anos, certamente, como disse o Mansur, vai ter um papo com o treinador para entender um pouco melhor de que esse tipo de coisa não pode acontecer, porque pode comprometer, né, o resultado dentro de campo. Quase comprometeu. Porque depois o Fluminense pressionou, que não achou o espaço. Mas os últimos minutos era um ataque contra a defesa, né? O Bahia teve que recuar, o Fluminense trabalhando a bola e tentando o segundo gol, porque no segundo tempo o Bahia foi melhor. O Bahia foi melhor, tanto é que empatou o jogo e teve chance até de virar o jogo. E ele quebra esse momento, né, com a expulsão. Exatamente, tinha acabado de entrar. Ele tinha perdido, esse jovem, o Del, ele perdeu uma oportunidade um pouquinho antes. Um lançamento, uma bola esticada, bola aqui que ele pega de primeira e joga por cima. Vai muito alto. E aí esse lance que, assim... É jovem, mas é aprendizado, né? Ele é jovem de idade, mas já está com uma responsabilidade de adulto, atuando no time principal do Bahia, né? Já teve oportunidades, tanto é que no Bavi foi muito importante, né? Na decisão do jogo. Já foi convocado para a seleção brasileira, então, é lógico, é um erro no jogo de hoje, que é um aprendizado. O Rogério vai conversar com ele vai ver depois, se já deve ter visto o lance, que é um tipo do lance que não pode, não só como atacante, como atleta, mas principalmente de prejudicar o time.
né? Então, nada que uma conversa e um apontamento não resolva para que isso não aconteça, porque ele é bom atacante. Ele é jovem, mas ele é bom atacante, é um bom centroavante, Tem forte. 5 gols no Mundial Sub-17. Então já foi para a seleção brasileira, então assim, mas hoje nesse lance acabou se precipitando e acertou realmente o jogador do Fluminense, foi expulso. Jogador de 17 anos, então, o Del, que acabou expulso nessa partida da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Gente, vamos ouvir os treinadores, Rogério Ceni. É isso aí, galera. Isso aí é o que eu queria trazer aí, né? Um pouco do que eles falaram, depois daí não vai ter muita coisa. Né? O Mansur, pra mim, foi muito feliz. O outro comentarista ali ainda tentou falar um pouco que o Bahia foi melhor no segundo tempo. Mas o Mansur ali, que eu até falei PC, que ele parece que o PC é o outro comentarista, mas o Mansur, ele deu todos os méritos aí ao Fluminense, né? Nem chegou a falar do Bahia. Parecia muito que o Bahia até de outro país, não? É complicado porque era pra ser aí uma mídia aí neutra. Era pra falar tanto de um time quanto do outro. A maior parte que ele falou do Bahia aí, o outro comentarista, foi da expulsão do Del. Que aí foi infelicidade também. E eu acredito que o Del vai aprender muito, porque parece ser um cara muito tranquilo. Né? Nem sei se ele teve essa vontade toda de dar uma tapa ali, até porque eu acho que ele levantou o braço demais, mas foi para expulsão, foi bem feita a expulsão, né? E fica essa aí, né? Que tipo, quer dizer, o Bahia não jogou o segundo tempo, né? O Bahia no segundo tempo foi muito melhor. Os primeiros 10 minutos de jogo, o Bahia foi melhor que o Fluminense. Depois o Fluminense controlou a partida, foi bem, podia ter feito 2-3-0. Mas no segundo tempo, o Bahia jogou muito bem e poderia ter virado o jogo. Mas o Mansur apagou isso da sua cabeça aí, né? Porque eu acho que é muito difícil para alguns comentaristas do eixo dizer que um time nordestino está dando tanta testa aí a uma equipe do eixo. Mas eles vão ter que nos engolir, né? Eles vão ter que nos engolir. Eu que já trouxe aqui várias vezes, até o próprio Mansur falando aí, comentando. Dou meus parabéns quando tem que dar, mas também critico quando tem que criticar. É isso aí, galera. Já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.